Você não nasceu para repetir o ciclo de dor, vergonha e limitação que travou sua família por gerações. Deus te escolheu, sim, justamente você, para romper o que ninguém antes teve força para romper. Há um propósito sobre a sua vida que vai além do que seus olhos conseguem ver. E mesmo que tentem te apagar, Deus já te acendeu no mundo espiritual. Essa palavra vai despertar algo que estava adormecido dentro de você. Assista até o fim, porque hoje você vai entender por que o céu te marcou para um tempo como este. Há pessoas que carregam na alma marcas de guerras que começaram antes mesmo do seu nascimento. Heranças invisíveis de fracasso, medo, escassez, vícios e ausência de identidade. Mas quando Deus decide levantar alguém, Ele não consulta a árvore genealógica. Ele libera uma palavra que quebra grilhões espirituais e inaugura novos começos. Você foi separado por Deus com um propósito que vai além das suas forças naturais. É no seu espírito que Ele opera. É na sua fraqueza que Ele se mostra forte. E é no seu silêncio que Ele trabalha o invisível. Ainda que tudo pareça igual ao que seus pais e avós viveram, algo já está diferente. Você carrega um chamado para romper limites que ninguém da sua casa teve coragem ou autoridade para tocar. O Senhor te diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Você não está aqui por acaso. Essa é a hora de se levantar com fé, esperança e convicção, porque há algo em você que o inferno tentou apagar, mas o céu já confirmou. Você é a resposta de Deus para a sua geração. Você é a resposta de Deus para uma geração que cansou de viver com medo, insegurança e sentimento de insuficiência. Talvez você nem perceba, mas o que você carrega dentro de si não veio da sua força, nem da sua inteligência, nem da sua história. Veio da escolha soberana de um Deus que olha além do agora. Quando você sente esse desconforto dentro de si, como se algo te puxasse para fora da zona comum, como se a vida estivesse gritando por algo maior, isso não é loucura. É o céu te chamando para romper. Romper padrões, romper pensamentos limitantes, romper a ideia de que você é só mais um. Porque você não é só mais um. Você é parte de um plano divino. E quando Deus escolhe alguém para romper, Ele começa mexendo nas estruturas internas. Ou seja, Ele começa mudando o que ninguém vê. Sua mente, seu espírito, sua forma de enxergar o mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. É por isso que às vezes parece que você está indo contra tudo e todos, porque Deus não te chamou para repetir, Ele te chamou para iniciar. E quando você carrega algo novo, você também carrega resistências. Nem todo mundo vai entender suas decisões. Às vezes, é você mesmo que vai lutar com as suas dúvidas. Vai se perguntar: será que sou eu mesmo? Será que consigo? E é nesse lugar de dúvida que Deus te afirma, porque o romper começa dentro de você e não ao redor. Começa quando você percebe que não precisa mais aceitar tudo o que disseram sobre você como verdade absoluta. Começa quando você para de se esconder atrás de desculpas e começa a caminhar, mesmo com medo. Tem gente que foi levantada para romper com a ausência emocional da família, para ensinar os filhos a se sentirem amados. Outros foram chamados para romper com a vergonha, com o medo de errar, com a sensação constante de que tudo vai dar errado. Isso é romper. Não é sobre aplausos, é sobre raiz. É sobre curar o que ninguém quis tratar. É sobre você ser a ponte que liga o passado travado a um futuro liberto. E essa ponte, muitas vezes, é feita de lágrimas que ninguém viu, mas que Deus recolheu. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. E sabe aquele silêncio que parece vazio? Às vezes, é Deus te fortalecendo por dentro,
porque o romper também exige maturidade. Você não pode romper algo se ainda está preso emocionalmente à aprovação dos outros. É nesse tempo de solidão que ele te ensina a ser firme sem ser duro, a ser sensível sem ser frágil, a ser guiado pelo Espírito e não pela pressão. Por isso, se ultimamente você tem sentido essa mistura de cansaço com esperança, saiba, é um sinal. É Deus te chamando para parar de olhar só para fora e começar a se alinhar com o que Ele está construindo dentro. O céu não trabalha com pressa, trabalha com propósito. E o que você vive agora não é o fim, é o fundamento. Por isso, permanece, continua, se firma. Porque ainda vem algo mais profundo nesse vídeo e eu preciso te entregar isso. Fica comigo até o fim. Tem dias que o rompimento parece distante, porque o que você vê ao seu redor são os mesmos cenários. Conta atrasada, briga em casa, luta interna, medo de falhar, um passado que insiste em aparecer na mente como um filme antigo. E aí, sem perceber, você começa a acreditar que vai ser sempre assim. Mas Deus quer quebrar essa mentira hoje. Você não está preso no ontem, você está sendo alinhado para o amanhã. Ou seja, Deus está te posicionando para romper primeiro aqui dentro, para depois tudo começar a se alinhar lá fora. Porque quando a mente muda, o mundo muda também. Quando o espírito é curado, o comportamento também se transforma. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, muda a forma como você se vê. Você não é o que disseram, você é o que Deus declarou. Talvez você seja o primeiro da sua casa a se levantar com fé de verdade, a orar em silêncio, mesmo quando ninguém vê, a decidir que não vai mais repetir os mesmos erros. E isso, para Deus, é um rompimento. Não é só sobre status, é sobre essência. Tem rompimentos que não fazem barulho, mas causam transformação. Talvez você tenha sido rejeitado, subestimado, deixado de lado. E tudo isso foi permitido não para te diminuir, mas para te lembrar que o seu valor não está no olhar de ninguém, está no olhar de Deus. Davi, por exemplo, foi esquecido até pela própria família, mas foi justamente esse esquecido que Deus chamou para reinar. E por que eu te conto isso? Porque às vezes Deus permite a exclusão para te posicionar na escolha dele. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. O inimigo sabe que quando uma pessoa da casa rompe, todo o ciclo espiritual se quebra. É por isso que a resistência é tão grande, porque você representa a ameaça ao inferno. Onde antes havia repetição de fracasso, agora há promessa de avanço. Onde havia medo de tentar, agora há coragem de enfrentar. E tudo isso não vem de você, vem dele. Você não precisa ser perfeito para romper. Você só precisa estar disponível para ser trabalhado, tratado, moldado. Porque Deus não procura os capacitados, Ele capacita os que se entregam. E se hoje você está ouvindo essa palavra, é porque Deus já iniciou esse processo em você. Ou seja, você não está mais no ponto de partida, você está no meio da construção. Não desiste agora. E se no meio disso tudo você sente vontade de parar, de voltar para o lugar que já conhece, respira fundo e lembra. Você não foi chamado para viver confortável, foi chamado para viver com propósito. Deus está mudando o seu interior. Ele está tratando suas emoções, sua forma de amar, de lidar com a dor, de confiar novamente. Não é só espiritual, é emocional também. Porque um coração ferido não consegue romper com liberdade. Então ele trata, cuida, restaura, não como o mundo faz, mas como só ele sabe fazer, com paciência, com cuidado, com amor. Curou-os de coração quebrantado e ligou-lhes as feridas. Salmos 147:3. E isso que você sente agora, essa presença que te envolve enquanto ouve essas palavras, é Deus dizendo: eu estou aqui e vou até o fim com você.
Tem feridas que não sangram por fora, mas pesam como se tivessem o poder de parar a alma. Feridas de palavras ditas na infância, de olhares de desprezo, de expectativas frustradas, de comparações constantes que sufocam. Tem pessoas que carregam dentro de si o peso de tentar ser fortes o tempo todo. Sempre o apoio de todo mundo, sempre o exemplo, sempre aquele que aguenta. E chega uma hora que o coração quer desabar, mesmo que o rosto ainda sorria. O romper começa quando você entende que não foi chamado para carregar o mundo nas costas, mas para aprender a descansar em Deus no meio das pressões. Descansar, nesse caso, não é abandonar. Descansar é confiar. É saber que existe um lugar dentro de você onde a paz de Deus governa, mesmo quando o caos tenta gritar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Tem quem esteja ouvindo essa palavra e carregando uma dor escondida, o medo de ser esquecido. Você tenta fazer tudo certo, tenta agradar, tenta não errar, mas lá no fundo existe uma voz que diz: e se eu não for suficiente? E a resposta de Deus para essa voz hoje é: você não precisa ser suficiente para todo mundo, você só precisa ser inteiro nele. Porque quando você entende quem você é em Deus, o medo da rejeição perde o poder. É como se a raiz do seu coração mudasse de solo. Ou seja, você para de se alimentar da aprovação dos outros e começa a crescer na verdade da palavra. E essa verdade diz que você é amado, escolhido, chamado, protegido e fortalecido. Quando Paulo escreveu "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4,13, ele não dizia isso por estar em um momento fácil, mas por ter descoberto que a verdadeira força vem do interior, não das circunstâncias. E se você sente que está sozinho nesse processo, saiba, romper nem sempre é acompanhado. Há rompimentos que são solitários, mas não são vazios. São silenciosos, mas cheios de sentido. Porque Deus, muitas vezes, nos separa não para nos punir, mas para nos preparar. E o preparo é doloroso quando a gente ainda tenta se agarrar ao que era confortável. Mas é nesse momento que o céu te pega pela mão, mesmo quando você não sente. Ele guia, mesmo no escuro. Ele sustenta, mesmo quando parece que tudo desmoronou. Ele continua sendo o mesmo Deus que plantou em você algo que ainda vai florescer. Quantas vezes você já sentiu que tem um mundo de coisas para resolver, mas não consegue organizar nem o que sente por dentro? Isso é mais comum do que parece. Às vezes, a confusão emocional paralisa o espiritual. É como se tudo travasse. Você acorda, vive, faz o necessário, mas por dentro está tentando entender o porquê desse vazio. E Deus te diz: eu estou aqui e te entendo mais do que você mesmo consegue se entender, porque eu te formei. Eu sei do que você precisa e sei o tempo exato de te levantar. E enquanto você espera, eu curo. Enquanto você chora, eu escuto. Enquanto você luta em silêncio, eu batalho por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Isso quer dizer que há batalhas que você vence não quando age, mas quando confia. Tem rompimentos que começam quando você decide se perdoar. Isso mesmo, se perdoar por não ter conseguido, por ter falhado, por não ter sido o que esperavam. Tem gente que vive presa ao passado, achando que só vai poder avançar depois de provar algo para alguém. Mas a libertação real acontece quando você entende que não precisa mais carregar a culpa de tudo. Tem coisas que simplesmente não estavam no seu controle. E Deus não espera a perfeição de você, Ele espera a entrega, porque a entrega abre portas que o desempenho nunca vai abrir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37, 5. Ou seja, para de se cobrar além do que a sua alma aguenta. Você está em construção, não em julgamento. Quando você começa a andar em direção ao romper,
O passado tenta te puxar de volta com lembranças, com emoções antigas, com padrões de pensamento que te fazem duvidar de tudo. É como uma tentativa de sabotagem interior. E é aí que você precisa fazer um movimento contrário. Quando a mente tentar te prender no ontem, você vai declarar: eu fui escolhido para avançar, porque você está mudando um caminho que parecia inquebrável. Isso exige que você pense diferente, fale diferente, se trate diferente. Comece a se ver como Deus te vê. E como Deus te vê? Capaz, forte, restaurado, cheio de valor, mesmo quando ninguém enxerga. Assim como ele olhou para Gideão e viu um valente, quando tudo ao redor dizia o contrário. Porque Deus sempre vê o que o homem ainda não consegue enxergar. E talvez você esteja vivendo tudo isso sem que ninguém perceba. Indo para o trabalho com um sorriso no rosto, voltando para casa com o coração cansado. Cuidando de todo mundo, mas se esquecendo de si. E essa palavra chega para te lembrar que você também merece cuidado. Que você também é importante, que não é egoísmo se priorizar quando sua alma pede socorro. Deus não te criou para se apagar, Ele te criou para iluminar. E antes de você ser força para alguém, você precisa ser fonte dentro de si. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Isso quer dizer que o que está dentro de você é precioso demais para continuar escondido. Se permita florescer. Se permita recomeçar. Se permita ser tudo o que Deus te chamou para ser, sem medo, sem culpa, sem pressa, mas com coragem. Tem momentos em que tudo parece estar caminhando normalmente por fora, mas por dentro a alma sente que está num lugar apertado, como se algo estivesse pedindo para nascer dentro de você. Não é angústia, é deslocamento. É a sua identidade querendo respirar num espaço maior. É o propósito começando a fazer barulho dentro do peito. Quando Deus começa a te despertar para algo novo, o desconforto vem antes da clareza. Ou seja, você sente que não cabe mais onde está, mas ainda não consegue explicar exatamente por quê. Isso não é confusão, é expansão. Quem rompe, primeiro sente. E quando você começa a sentir essa vontade de crescer, de viver de forma mais alinhada com o que Deus colocou em você, não se sabote, porque essa é a resposta da sua alma à voz de Deus chamando você para um novo tempo. Alarga o espaço da tua tenda. Isaías 54:2. Diz a palavra. Isso significa prepare-se para viver o que nunca foi vivido antes na sua história. Tem pessoas que foram condicionadas a se contentar com pouco emocionalmente. Aceitam migalhas de carinho, aceitam estar em lugares onde não são valorizadas, aceitam estar em ambientes onde não são ouvidas, porque cresceram achando que esse era o padrão de vida. Mas você não foi feito para viver sobrevivendo emocionalmente. Você foi criado por um Deus que é Pai, e Pai que ama, cuida dos detalhes, valoriza, acolhe e levanta. Quando você começa a se tratar com mais respeito, quando você aprende a colocar limite no que te faz mal, quando você entende que não precisa mais se calar para manter paz com os outros, você começa a romper, e esse romper não é ego, é cura, porque cuidar de si mesmo também é espiritual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Ou seja, você só ama de verdade quando começa a se amar também. E eu sei que tem gente aqui que tenta ser forte o tempo todo. Cuida da casa, trabalha, sorri, ajuda todo mundo, mas no silêncio do quarto sente o peso que ninguém vê. Tem horas que parece que você está cansado não da vida, mas da pressão de ter que ser forte sempre. E Deus te diz, você pode descansar, você pode chorar, você pode respirar. Eu estou contigo mesmo nos momentos em que você acha que falhou. Porque o romper não é apenas sobre conquistar coisas grandes, é sobre vencer o que te limita por dentro. É sobre aprender a se ouvir, se respeitar, se permitir crescer. É sobre não se encolher mais para caber em espaços pequenos.
Muita gente acha que romper é sempre algo visível, um novo emprego, uma nova casa, uma grande mudança. Mas há rompimentos invisíveis que são ainda mais poderosos, como quando você aprende a dizer não, como quando você para de aceitar ser maltratado, como quando você decide se posicionar em amor, sem medo. Isso é romper, porque é mais fácil viver do mesmo jeito. O difícil é mudar. O difícil é se levantar de onde sempre te colocaram e dizer: agora eu vou ser o que Deus disse que eu sou. Não o que a dor formou, não o que as críticas moldaram, não o que a comparação construiu, mas o que o céu declarou. E isso exige firmeza. Como Davi, que foi escolhido mesmo sem se encaixar no que esperavam. Porque Deus não escolhe pela aparência, escolhe pelo coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. E se hoje você sente que está nesse processo de desconstruir ideias erradas sobre si mesmo, saiba, isso faz parte. Você não está regredindo, você está se refazendo. Porque há fases em que Deus nos puxa de volta para dentro, não para nos esconder, mas para nos curar. Ele quer tratar o que ninguém vê, a ansiedade que vem disfarçada de produtividade, o medo que vem camuflado em sorrisos, a solidão que vem acompanhada de rotina. Ele quer curar, não só usar. E quando você deixa ele te curar, você começa a andar com mais leveza, porque a cura não tira os desafios, mas tira o peso desnecessário da alma. Você começa a viver com mais verdade. Isso é romper, é viver sem máscaras. Às vezes, o que mais nos prende não são os obstáculos externos, mas os internos. Aquela voz que diz: não é para você, você não vai conseguir, isso é coisa para gente melhor. Essa voz vem de memórias, traumas, comparações, mas nenhuma dessas vozes é a voz de Deus. A voz de Deus nunca diminui, nunca acusa, nunca rejeita. A voz dele encoraja, afirma, sustenta, consola. E quando você começa a substituir a voz da crítica pela voz da graça, algo muda dentro de você. Porque romper é também reconstruir sua mentalidade. É aprender a pensar como alguém que foi chamado por Deus. É entender que seu valor não depende de resultados. Você é valioso porque foi formado pelas mãos do Criador. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 139, 13, 14. Tem pessoas que foram condicionadas a se contentar com pouco emocionalmente. Aceitam migalhas de carinho, aceitam estar em lugares onde não são valorizadas, aceitam estar em ambientes onde não são ouvidas, porque cresceram achando que esse era o padrão de vida. Mas você não foi feito para viver sobrevivendo emocionalmente. Você foi criado por um Deus que é Pai, e Pai que ama, cuida dos detalhes, valoriza, acolhe e levanta. Quando você começa a se tratar com mais respeito, quando você aprende a colocar limite no que te faz mal, quando você entende que não precisa mais se calar para manter paz com os outros, você começa a romper. E esse romper não é ego, é cura. Porque cuidar de si mesmo também é espiritual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. Ou seja, você só ama de verdade quando começa a se amar também. E eu sei que tem gente aqui que tenta ser forte o tempo todo. Cuida da casa, trabalha, sorri, ajuda todo mundo. Mas no silêncio do quarto sente o peso que ninguém vê. Tem horas que parece que você está cansado não da vida, mas da pressão de ter que ser forte sempre. E Deus te diz: você pode descansar, você pode chorar, você pode respirar. Eu estou contigo mesmo nos momentos em que você acha que falhou. Porque o romper não é apenas sobre conquistar coisas grandes, é sobre vencer o que te limita por dentro.
E agora que você ouviu tudo isso, eu quero que você receba no seu coração essa certeza. Você foi escolhido. Você não está tentando algo à toa, não está vivendo esse tempo por acaso. Há uma razão por trás da sua caminhada, há um propósito que Deus confiou só a você. E se Ele confiou, é porque Ele sabe que você vai romper. Talvez você ainda esteja começando a entender tudo, mas isso não diminui o que está por vir. Grandes mudanças começam com pequenas decisões diárias, como essa de parar para ouvir uma palavra que fala com a sua alma. Isso já é parte do seu romper, e eu declaro com autoridade e amor que o que Deus começou em você, Ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos um instante e apenas permita que essa oração toque a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu oro por essa pessoa que está aqui comigo até agora. O Senhor sabe tudo que ela tem vivido. O Senhor conhece as lutas silenciosas e os sonhos que ninguém mais vê. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo renove as forças, cure as feridas escondidas, traga paz onde há confusão e luz onde ainda existe dúvida. Declaro que essa vida é território Teu, separada, chamada e levantada para viver algo novo. Que toda prisão emocional, todo medo, toda comparação, toda palavra que foi lançada contra ela perca a força agora. E que o Teu amor invada cada canto do coração, trazendo consolo, coragem e visão. Que ela ande em fé, com passos firmes, sabendo que foi escolhida para romper os limites que nunca foram ultrapassados antes. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa oração te fortaleceu, comenta aqui embaixo. Eu recebo essa oração. Esse ato simples é uma semente de fé que você planta com suas próprias palavras. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. De verdade, eu oro para que cada vídeo que você assistir aqui continue sendo uma ponte entre o seu coração e o propósito de Deus para a sua vida. Se essa mensagem te abençoou, compartilha com alguém que você ama, porque às vezes uma simples palavra pode mudar o rumo de uma vida. E se você ainda não faz parte do canal, seguindo o Evangelho, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e continua comigo aqui. Tem muitos outros vídeos que vão alimentar sua alma e fortalecer sua fé. Aqui é um lugar de palavra viva, consolo, direção e esperança. Que Deus te abençoe profundamente. E até o próximo vídeo no Seguindo o Evangelho.